Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje, o Dos Campos para a Rede tem a honra de entrevistar Júnior Lopes, treinador de futebol, que vai aqui contar da sua carreira, mais de 20 anos aí de experiência. Júnior, seja muito bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Oi, Roberto, boa noite. Prazer é meu. Estou aí à disposição para a gente bater esse papo aí, que é sempre bom conversar sobre futebol, né? Que nós todos gostamos. E estou à disposição de todas as perguntas. Maravilha. Júnior, eu vi que você, como a maioria dos garotos do Brasil, começou como jogador. Jogou ali no Tijuca Tênis Clube, esteve no São Cristóvão, e aí você acaba abandonando e seguindo para treinador. Você começou a treinar o Mirim. Queria que você contasse aí como é que foi essa passagem dos campos, de dentro do campo para a beira do campo e a tua sequência aí como treinador. Então, Roberto, eu comecei a jogar no Tijuca Tênis Clube realmente, na época era Mirim, né? Eu já disputava um torneio lá, que era um torneio de society, desde 6 anos de idade, eu fui criado na Tijuca, e desde 6 anos eu já disputava um torneio lá de dente de leite, chamado, que existe até o torneio até hoje, inclusive o meu filho participa. Então eu joguei lá de 6 até... Na verdade, joguei de 6 até 20 e pouco, né? 22, e depois ficou até de uma maneira recreativa. Mas antes de entrar no campo, eu joguei de 6 até 10, até 11, se eu não me engano. E aí o Tijuca, bem nessa época, né, começou a disputar os campeonatos cariocas também, das categorias de base. Entrava com o nome de Tijuca Tênis Clube mesmo, né? Era permitido antigamente, né? Todas as agremiações entrar até a categoria juvenil, mesmo que não tivesse profissional, né? E o Tijuca entrava até a categoria juvenil, não tinha juniores e profissional, né? Mas tinha até juvenil. E eu disputei campeonato de mirim, campeonato de infantil, né? Mirim infantil eu disputei pelo Tijuca. E depois teve um diretor do São Cristóvão, né? Que saiu do Tijuca, né? A gente tinha um bom trabalho e tal, e ele conhecia o pessoal do São Cristóvão e chamaram ele para ser o diretor do São Cristóvão. E aí ele levou vários atletas do Tijuca, né, cerca de 15 a 20 atletas para as 3 categorias ali, para mirim, infantil, juvenil, né, e eu fui um desses atletas que fui na época. E na época eu fui para o São Cristóvão, fiquei treinando no São Cristóvão, já era o primeiro ano de juvenil. Só que o que aconteceu, o campeonato naquela época só começava em junho, julho, né? A gente treinava mais ou menos ali de março até junho, janeiro e fevereiro era férias. Antigamente tinha muito menos jogos na categoria de base, né? Hoje as categorias de base, você tem jogo de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, então hoje está muito melhor, né? Naquela época praticamente era só o Campeonato Carioca. Então a gente ficava ali 3, 4 meses treinando, se apresentava normalmente depois do Carnaval, janeiro e fevereiro normalmente era férias, e se apresentava depois do Carnaval, e eu fiquei treinando ali até junho e tal, e na época eu fui morar fora, né? E aí acabou que eu nem joguei no São Cristóvão, acabei só treinando no São Cristóvão ali por 3, 4 meses, mas o meu passe já estava até preso no São Cristóvão na época. Aí eu consegui pedir a liberação, né? E na época eu fui morar fora do país, e aí acabei não jogando no São Cristóvão. Isso foi em 88, no meio do ano. Aí segui, fui morar fora do país e tal, e aí quando eu voltei ao Brasil, eu acabei fazendo testes, fiz teste no Flamengo, aí, na época o professor era o professor Bonavita, o treinador, e aí eu tava era início de ano e tal, eu tava naquela coisa de aprovado, não é aprovado e tal, e já era 91, aí já era juniores, né? E aí eu tava naquela dúvida e tal, e aí eu acabei pensando, né? Eu falei, não, vou fazer a faculdade de Educação Física, que aí eu já entrei na faculdade em 92, né? 91 era ano de vestibular. E aí acabei fazendo a faculdade de Educação Física e entrando no futebol por outro meio, né? Pelo meio de professor. E aí como professor, como treinador, no caso, auxiliar, né? O meu primeiro clube foi o Botafogo, em 1996. Aí eu já trabalhei, entrei como estagiário, né? E depois fui auxiliar técnico da categoria de juniores, que hoje chamam de sub-20. Me diga uma coisa, você, antes da gente falar um pouquinho mais de treinador, você jogava em qual posição quando você, nas categorias de base? Você era atacante, meia, lateral? Não, lateral direita. Lateral direita e às vezes volante também, mas a origem é mesmo lateral direita. Tá certo. Lateral geralmente é uma posição que marca primeiro para depois atacar, né? A função do lateral
Primeiro ele marca e depois ele ataca. Os teus times que você começou a treinar desde o Mirim, a gente vai falar, você gosta dos seus times como? Mais jogando para o ataque ou um time mais compacto, indo na boa? Como é que é a característica do Júnior treinador? Então, até é interessante você tocar nessa parte do lateral, né? Eu acho que o futebol vai mudando ao longo do tempo. Se você pegar a história do futebol, começou lá com um 2-3-5, né? Que era o chamado WM na época. E depois foi mudando, foram povoando mais o meio-campo, foram tirando os atacantes. E se você vê hoje, muitas equipes, aí principalmente o Guardiola faz muito isso, né? Muitas equipes, quando estão atacando, atacam nesse 2-3-5, né? Já é um princípio de ataque, que hoje é muito utilizado. Então as coisas vão voltando, né? Na minha época, por exemplo, de atleta ali, de juvenil, de juniores e até de começo de treinador mesmo ali em 96, os pontas meio que tinham dado uma sumida, não sei se você lembra, né? Jogava-se muito por dentro ali, 4-4-2, às vezes até com 3 zagueiros. Teve uma época ali dos anos 90, o Lazzaroni botou 3 zagueiros ali em 90, né? Ele trouxe muito ali pro Brasil. E os laterais, eles eram meio que alas, né? O lateral, naquela época, ele tinha muita obrigação de atacar, né? Os laterais... na minha época de lateral, eu gostava muito de atacar. Eu gostava mais de atacar até do que de defender, entendeu? E dava-se até uma certa liberdade aos laterais naquela época. Eu acho que é muito do período também, né? Eu me lembro que naquela época, uma coisa que hoje mudou, né? Você segurava muito os volantes. Normalmente foram chamados ali, entre aspas, né? Que até muita gente foi contra, né? Os chamados brucutus ali, né? Você prendia muito os volantes e dava liberdade total para os laterais. E a gente trabalhava muito por fora, né? Pelos lados, que hoje se chama de amplitude, né? Mudou um pouquinho a nomenclatura. Então, eu acho que as coisas vão mudando, né? Vai e volta e acabam voltando, né? Depois os pontas voltaram. Naquela época os pontas tinham... Praticamente não existia ponta ali no início dos anos 90 e tal. Você jogava com 2 atacantes, né? Tipo Bebeto e Romário, Miller e Careca, né? Eram as referências, né? Você jogava com 2 atacantes sem posição fixa. E quem fazia os lados normalmente eram os laterais ou os alas, né? Com a passagem deles por fora. E depois os pontas foram voltando novamente. Hoje em dia, várias equipes jogam com pontas, né? Jogam ali num 4-3-3, com pontas abertas, que chamam de extremos, né? Então as coisas vão mudando, mas elas, em algumas situações, elas acabam... O que é moderno hoje, de repente, era ultrapassado há 20 anos atrás, né? E pode ter sido moderno lá há 50, 60 anos atrás, com a questão do WM que eu falei, né? Isso aí é só uma contextualização, né? Eu, como treinador, eu gosto dos times ofensivos, né? Eu gosto dos times que joguem verticalmente também. Eu acho que a posse de bola é uma situação muito importante, é uma situação que quando você está com a posse, você está mais perto de fazer o gol, mas ao mesmo tempo você está se defendendo, né? Porque o adversário não vai fazer o gol quando você está com a posse de bola. Mas em algumas ocasiões eu vejo uma posse de bola às vezes meio pouco produtiva, né? Eu gosto de uma posse de bola mais produtiva, uma objetividade maior, né? Quando meu time recupera a bola, eu tenho ideia sempre de ser vertical, de tentar chegar o mais rápido possível ao gol do adversário. Eu acho que a posse de bola, por exemplo, do campo de defesa, ela em certos momentos é importante, mas um exemplo até, né, para a gente debater, para a gente conversar e trocar ideia, eu gosto, por exemplo, de fazer treinamentos com 2 toques no campo de defesa e livre no campo de ataque, entendeu? Por quê? Objetivando o quê? Tentar chegar o mais rápido possível no campo de ataque. A gente ganha o jogo no campo de ataque, né? Então, às vezes não adianta você só ficar com a posse ali no campo de defesa, você tem 70% de posse, mas desses 70%, 50% no campo de defesa. Então você está pouco propenso a fazer gol, né? É dessa forma que eu vejo futebol. Maravilha. Temos aqui as pessoas começando a interagir. O Newton Guarnieri, exatamente. Ele pergunta o que você achou, Júnior, da convocação dos laterais da seleção brasileira. Renan Lodge, Danilo, a gente tinha aí ali na direita o Daniel Alves, que já está uma idade bem avançada, Marcelo não é mais convocado. O que você achou dessa renovação aí? O Lodge, o Danilo, ali na seleção brasileira. Você gostou? Sim, o Renan Lodge fez uma bela partida e sempre que foi chamado nos amistosos também, eu acho que foi o primeiro jogo oficial dele, né? Mas sempre que foi chamado nos amistosos também foi muito bem. É um garoto que me chamou muita atenção. Eu estava trabalhando no Cruzeiro já em 2018, eu me lembro, nós enfrentamos o Atlético Paranaense na época que eu estava no Cruzeiro, né? Fomos até campeões da Copa do Brasil. Enfrentamos o Atlético Paranaense e ainda era o Fernando Diniz.
e o Lodge estava aparecendo. Eu me lembro que a gente foi buscar informações dele, ele tinha sido craque do campeonato estadual, né? Ele e o Bruno Guimarães estavam aparecendo. E o Lodge é um jogador que me agrada muito, né? É um jogador que era extremamente ofensivo dentro daquilo até que a gente estava conversando agora, né? Esse próprio último jogo, o Tite fez quase ali que um 2-3-5 e liberou bem o Lodge ali quase que como um ponta esquerda. E ele foi muito bem nesse jogo. Mas eu já vejo ele também, eu acho que foi ótimo para ele ter ido para o Atlético de Madrid, né? Trabalhar bem o sistema defensivo, que o Atlético de Madrid tem um treinador, o Simeone, né? Que trabalha muito essa parte ofensiva. Eu acho que pode qualificar bastante o Lodge nessa questão. Vamos ver amanhã contra o Peru, como o Tite... Amanhã, perdão. Daqui a pouco contra o Peru, como é que o Tite vai usar ele, né? Eu acho que o Peru vai exigir muito mais do que a Bolívia, com certeza, né? E eu acho que esse trabalho dele com o Simeone está fazendo bem a ele, né? Porque o Simeone é um treinador que se caracteriza muito ali pela última linha de quatro, pelo sistema defensivo, por dar bastante importância ali no sistema defensivo. Então eu acho que ele é muito qualificado ofensivamente, ele precisa evoluir nessa questão e deve estar evoluindo bastante com o Simeone. E o Danilo, eu acho que está na hora dele, né? Eu acho que o Daniel realmente é um grande jogador, né? Ainda parece ser o titular do Tite, né? Mas o Danilo é um jogador já com bastante tempo de Europa também, né? Um jogador que tá sendo dada a oportunidade, né? Ele tem que responder presente, ele tem que botar a camisa o Daniel, lógico, já tem uma idade um pouquinho mais avançada. O Daniel tá jogando por dentro no São Paulo, né? Tá jogando numa outra função. Então eu acho que é a hora do Danilo. É a hora do Danilo, vamos dizer assim no popular, né? Ou vai ou racha, né? É a hora dele aproveitar e é agora. Verdade. O Brasil realmente é carente de bons laterais e a zaga também falta renovação ali. A gente não vê chegando ali garotos para suprir ali o Thiago Silva daqui a pouco. Tudo bem que o Marquinhos ainda é jovem, mas o Marquinhos estava jogando até de volante e na seleção ele volta para zagueiro. Me diga uma coisa, Júnior. Ter um sobrenome de peso no futebol brasileiro, Lopes, é um sobrenome de peso, principalmente no Vasco, pessoal aqui do Rio de Janeiro. Isso atrapalha, ajuda ou não interfere na sua carreira como treinador de futebol? Então, não tem como desvencilhar isso. Eu acho que as pessoas às vezes confundem bastante, né? Em certos momentos até magoa. Eu vou dar um exemplo aqui dessa até última passagem no Vasco, que eu saí do Vasco agora essa semana, né? Acabei saindo junto com o Ramon na quinta-feira. Eu sempre procurei fazer o meu trabalho, sempre procurei trabalhar independente dele, né? Umas vezes atrapalha, outras vezes ajuda. Eu acho que na maioria das vezes ela te ajuda a abrir caminhos. Isso aí é inegável, né? Mas para você se manter, você tem que demonstrar um valor dobrado até, né? Porque sempre tem aquela exigência, né, das pessoas, até com certa dose de maldade, né? Comentarem que você está ali por um pedido do pai, alguma coisa desse tipo, né? E eu trabalhei a minha vida. Eu comecei em 96, como você falou, né? E fui trabalhar com meu pai só em 2002. Quer dizer, eu tive 6 anos ali que eu fiz 5 anos na base, né? Um ano no Botafogo e 4 anos um ano na base do Botafogo e 4 anos na base do Vasco. Peguei seleção brasileira quando meu pai não era da seleção brasileira. Depois ele até veio a trabalhar na seleção, né? Para a Copa do Mundo de 2002. Mas eu entrei na CBF um ano antes que o meu pai, até. Eu me lembro que, só para fazer essa alusão aí, né? Eu me lembro que até eu entrei um ano antes do meu pai e algumas pessoas falavam que meu pai tinha me levado para a seleção brasileira. Isso é um absurdo, né? Eu entrando um ano antes, e aí eu até brincava com ele. Se alguém levou alguém, fui eu que levei ele, né? Se eu entrei um ano antes. Enfim, e fui trabalhar com ele em 2002 só, como auxiliar dele no Vasco, a primeira vez. E de 2002 a 2010, eu trabalhei algumas vezes com ele alternadamente ali, trabalhei muito como treinador também, trabalhei com outros treinadores. E em 2010, entre 2002 e 2010, que foi o período que eu trabalhei com ele, deu cerca de 4 anos, mais ou menos, que nós trabalhamos juntos, né? Os outros 6 ali, os outros 6 eu trabalhei em diversos outros clubes. E aí, quando chegou 2010, eu falei, pô, as pessoas ficavam com essa coisa, e eu dei preferência a seguir sem trabalhar com ele, né? E eu estava 10 anos sem trabalhar com ele, segui minha vida normal, fui campeão no Cruzeiro, fui campeão no Palmeiras, trabalhei em diversos times aí, como
como auxiliar, trabalhei no Flamengo, trabalhei no Grêmio, Cruzeiro, Palmeiras, diversos, né? E trabalhei na Grécia, fora do país, né? Com outro treinador, com o Paulo Campos. Trabalhei como treinador de diversas equipes também, Duque de Caxias, Bangu, Olaria, Portuguesa de São Paulo, Tombense de Minas, Tupi, sempre independente dele, né? Sempre trabalhando longe dele, segui minha carreira normal. E agora, estava 10 anos sem trabalhar com ele, houve esse convite para trabalhar no Vasco, né? Que foi um convite feito pelo Zé Luiz, o diretor de futebol, que já me conhecia também, que tinha sido meu diretor no Olaria, gostava do meu trabalho, né? Quando eu fui treinador do Olaria. Ele gostava do meu trabalho e me chamou para ser o auxiliar técnico da casa. E aí as pessoas, acontecem, né, essas maldades, é normal, mas isso não me atinge mais não. E aí as pessoas voltam com esses comentários, né, que eu não trabalhava 10 anos com ele, mas as pessoas nem se dão ao trabalho de analisar o currículo, de olhar, nada, né? Aí voltam esses Verdade. comentáriozinhos maldosos aí que são naturais e que já não me afetavam mais não. Que bom. Me diga uma coisa, eu li uma reportagem que você ainda jovem ali, você teve papel importante na carreira do Felipe e do Leonardo Moura. Uma situação que você sugeriu para que eles fossem integrados e se tornaram dois grandes jogadores. Como é que foi, como é que se deu essa passagem aí que você viu? Parece que pelo Leonardo Moura parece que ele seria dispensado, e aí você falou, não, deixa ele aí, vamos dar uma oportunidade, e aí parece que ele deu sequência. Tem realmente essa passagem aí na tua carreira? Então, Léo, nesse primeiro trabalho meu no Juniores do Botafogo, né, em 96, eu era estagiário ainda, de maio a dezembro eu fui estagiário do Botafogo, né? E o que acontecia? O Botafogo naquela época, ele tinha um problema muito sério, que ele tinha um ano antes, 2 anos antes, dispensado o Edmundo, né? Mais tempo até, 3, 4 anos antes, tinha dispensado o Edmundo e o Edmundo tinha estourado no Vasco. Então havia um problema na época muito sério de dispensar atletas, né? E isso acumulava os elencos muito inchados era uma coisa em todos os elencos, do mirim, do infantil, do juvenil e dos juniores. Acumulavam elencos muito inchados, elencos numerosos, né? E o nosso elenco naquela época tinha uns 60 mais ou menos nos juniores. Eu era auxiliar do Carlos Roberto na época, o Carlos Roberto que foi volante do Botafogo, né? Uma bela pessoa, um belo treinador também. E primeiro eu fui do Carlinhos, um outro treinador também, que foi o cara que me levou para o futebol até. Eu jogava pelada com ele e tal, e ele acabou me chamando para estagiar lá no Botafogo. Depois o Carlinhos saiu, eu fiquei como auxiliar do Carlos Roberto. E aí na época do Carlos Roberto, como tinha um elenco muito numeroso, de 60 atletas, e a gente ainda tinha 40 experiências, ainda eram quase 100 atletas, eram 60 inscritos e uns 40 de experiência. O que o Carlos Roberto fazia? Ele arranjava alguns jogos amistosos e me botava para dirigir esses jogos amistosos. Principalmente dessa galera que não era inscrita, entendeu? E eu ia dirigindo como treinador dessa galera e tal, e eu fui formando meio que uma seleção desses 40 atletas. E conhecia também a galera que não era utilizada pelo elenco principal do Sub-20, né? E fui fazendo um time e tal. Beleza, e conhecia bem esses atletas, né? E aí, na virada do ano, de 96 para 97, eu fui contratado, até que eu era estagiário até aquela época, eu fui contratado como auxiliar técnico. O Carlos Roberto foi trabalhar no mundo árabe, e veio o Dé como treinador do Sub-20, que fez um grande trabalho também, Dé o Aranha, né, que hoje é comentarista aí da Rádio Tupi, e é um baita de um treinador também, gosto muito dele. E o Dé veio, e o Dé, a gente também se conhecia, já tinha uma afinidade com ele também, e o Dé virou para mim, o Dé tinha moral, já que já tinha sido treinador do profissional e tal, chegou com carta branca, e o Dé virou para mim e falou assim, Júnior, eu não vou trabalhar com 100 jogadores, eu vou trabalhar com 33, o resto eu vou mandar embora. Você faz o seguinte, eu vou confiar em você, eu não conheço o elenco, estou chegando agora, esse em janeiro, né, de 97. Eu não conheço o elenco, estou chegando agora. Você faz o seguinte, você bota 3 por cada posição e eu vou trabalhar com 33 e deu. O resto eu assino por você, não tem problema, você não precisa nem assinar, eu assino a carta de liberação. Tem essa coisa aí do Edmundo que eles não querem mandar ninguém embora e tal, mas eu vou mandar embora e eu confio em você. Falei, beleza. Aí dos 60 fui lá, fiz os 3 por cada posição. Os 33 são esses aqui. Beleza. E tinha 40 não inscritos. E aí ele falou, esses 40 aí não deve servir ninguém, né? Manda todo mundo embora, é mais fácil, não está escrito mesmo, não tem problema nenhum.
Aí eu É. virei para ele e falei assim, o Léo era desses 40, então ele não estava nem inscrito. Aí eu virei para ele, o Léo jogava de meia. Os dois meias da seleção que eu fiz, né? Era o Léo e o Cauã. Eram dois meias bons. O Cauã nem virou muito, né? E o Léo era Leonardo na época ainda, né? E aí eu falei, ô Dé, faz uma coisa, desses 40 aí, eu já fiz os 33, olha esses dois moleques aqui, esses dois meias aqui são bons, cara, dá uma olhada neles no elenco aí, vê se você quiser, fica um mesinho aí com eles, se você quiser escrever eles, porra, escreve, avalia só esses dois. Se você não quiser, depois você manda embora. Aí o Dé falou, beleza. Aí começamos o trabalho de 1997 ali com 35 atletas, os 33 que eu tinha selecionado, mais o Léo e o Cauã, que não eram inscritos. E aí Sim. foi, e aí o Léo, o Dé gostou do Léo pra caralho e do Cauã também, escreveu os dois, e aí foi, aí os dois foram bem, o Cauã não vingou muito, né, mas aí o Léo se tornou o Leonardo Moura, né, foi um cara que seguiu, né. Foi uma história Maravilha. bem bacana, e o Léo sabe disso, e depois eu vim trabalhar com o Léo no Flamengo, foi bem bacana, a gente tem uma relação boa de amizade também, é um cara que eu gosto, é um cara que muito competente, também teve uma carreira brilhante. A história do Felipe, quando eu estava no Botafogo, nessa época mesmo, né, no Sub-20 do Botafogo, eu joguei contra o Vasco, um jogo no Maracanã. E aí eu me lembro que foi minha estreia no Maracanã, trabalhando, né, ali nos juniores do Botafogo e tal. Aquela época tinha as preliminares, né? E o meu pai, no caso, né, o Antônio Lopes, era treinador do Cerro Porteño na época. E eu auxiliar técnico dos juniores do Botafogo. E aí nós fomos jogar Botafogo e Vasco, e o lateral esquerdo do Sub-20, que já tinha até jogado alguns jogos profissionais, o titular era o Bill, era um menino que tinha também um potencial grande. E nós fomos para o jogo, não tinha globalização que é hoje, né? Que todo mundo conhece todo mundo, né? Nós do Botafogo fomos Verdade. para o jogo achando que ia jogar o Bill como lateral esquerdo, que ele já tinha jogado em cima e tal. E aí, quando nós chegamos no jogo, o lateral esquerdo não era o Bill, e ninguém conhecia quem era o lateral esquerdo, né? E aí começou o jogo, o lateral esquerdo indo por dentro, indo por fora, cruzando, chegando, batendo no gol. E me impressionou, né? E eu falei, pô, quem é esse lateral esquerdo e tal? E ninguém sabia o nome dele. E aí eu me lembro que tinha um menino no banco do Botafogo, que o nome dele era Rivaldo, ele que me falou, ele falou assim, pô, Júnior, esse aí é o Felipe, ele é lá da minha área, é lá de Higienópolis e tal. Aí eu falei, beleza, guardei aquele nome, né? Felipe. Beleza, aquilo ali era maio de 96. Aí quando eu cheguei em casa, eu era solteiro ainda nessa época, né? Quando eu cheguei em casa, eu me lembro que eu falando com meu pai à noite, meu pai estava no Paraguai, no Cerro Porteño, aí eu falando com ele no telefone, eu falei assim, porra, pai, tem um lateral esquerdo hoje no Vasco que me encantou, um tal Felipe lá, gostei muito desse jogador e tal e tal. Comentei assim, de passagem, né? Foi. Isso era maio, né, de 96. Quando veio outubro de 96, depois ali do Cerro Porteño, meu pai saiu em maio mesmo, em junho, acabava o contrato, era meio de temporada, né? Acabava o contrato ali fim de maio. Ele foi para o Paraná Clube, foi campeão no Paraná Clube em 96, estadual, e o Vasco chamou ele para trabalhar, e ele veio para o Vasco. E aí ele veio para o Vasco, o titular da lateral esquerda do Vasco era o Cássio, um belo jogador também, lateral esquerdo e tal, e na época estava numa fase fantástica, estava muito bem, era talvez o melhor jogador na época do time do Vasco. E a estreia do meu pai foi contra um Independente de Medellín, no Maracanã. E aí o Cássio, bem pra caramba no jogo e tal, 43 do segundo tempo, ele era um jogador de muita velocidade, né, de muito pique, ele deu um pique assim, botou a mão na coxa e sentiu, né? Isso foi numa terça-feira, o jogo foi na terça. E no domingo tinha um clássico Vasco e Botafogo. E aí na quarta-feira, dia seguinte, né, desse jogo do Independente de Medellín, o Cássio estava fora e tal. Aí na quarta-feira eu nem toquei mais em Felipe, nem lembrava mais disso, né? Aí na quarta-feira, eu ainda solteiro, né, logicamente, a gente conversando, me lembro no sofá, assim, vendo televisão, meu pai falou assim, caramba, eu não sei quem que eu boto no lugar do Cássio. Eu fiz um coletivo hoje, né, coletivo de dia seguinte de jogo, né, para ver. Uhum. Eu botei, no time reserva, eu botei o Vitor, que era o reserva do Cássio, era o Vitor, era um lateral que tinha vindo do América Mineiro, um lateral que chutava forte pra caramba, de perna direita. E botei no outro time, eu botei o Bill, que é o titular do Sub-20. E nenhum dos dois me agradou. Eu não sei quem que eu boto e tal. Aí foi que eu tive aquela coisa, lembrei. Né? Eu falei, pô, pai, o senhor lembra 6 meses atrás lá que eu falei de um garoto lá, do lateral esquerdo e tal? Procura saber, o nome dele era Felipe. Isso já era quarta-noite, o jogo do domingo, né? Aí meu pai Uhum. olhou pra mim assim e falou, tá bom, vou procurar saber e tal. Beleza. Aí na quinta noite, meu pai chega em casa, também deu o treino e tal. Aí virou pra mim e falou assim, pô, comprei uma briga hoje lá por tua causa, hein? Quero ver se
se esse cara, Se vai vingar, né? Se vai pô, vingar. perguntei pelo tal de Felipe lá, ele tinha voltado de uma suspensão disciplinar. Parece que ele tinha tido um problema disciplinar e tal, e ele estava uma semana em casa, tinha voltado naquela semana. E os caras não queriam que ele treinasse no profissional, o pessoal da base, né, para não dar mau exemplo e tal. Uhum. E aí, meu pai falando, né? E aí eu mandei ele lá amanhã treinar comigo, que já seria na sexta-feira, né? Isso ele me falou quinta-noite. Eu mandei ele lá e tal, o doutor Darcy, falecido, uma pessoa também muito boa. O doutor Darcy foi falar comigo no fim do treino que eu não podia fazer isso, que, pô, ia quebrar a disciplina da base e tal. E eu falei, não, doutor, vou só dar uma olhadinha nele no treino e tal, e deixa, depois qualquer coisa eu boto ele de volta. Aí, beleza. Aí foram pro treino de sexta-feira, né? Naquela época se fazia muito coletivo na sexta-feira, pro jogo domingo Isso. fazia normalmente 2 tempos de 30, era o básico, né? Aí no primeiro tempo, o meu pai botou o Vitor no time titular, né? Que era o reserva, era o primeiro reserva do Cássio, e botou o Felipe no time reserva. E aí no primeiro tempo do coletivo, o Felipe já destruiu com o treino. Aí no segundo tempo, meu pai já botou o Felipe pro time titular e ele arrebentou com o jogo, com o treino também. No domingo ele já começou contra o Botafogo, o treinador também teve coragem para botar, né? Ele já começou de cara contra o Botafogo, nunca mais saiu do time, né? Virou titular assim, nunca mais saiu. Viu? Duas medidas muito importantes aí, dois jogadoraços, dois cracassos. O Felipe, É, o Léo Moura, hoje eu vejo os laterais da seleção brasileira, Léo Moura na juventude, se ele fosse jovem, Léo Moura com 25 sim, anos, é titular da seleção brasileira. muita qualidade. Felipe é a mesma É, coisa. Se eles hoje, é porque eles pegaram também uma época que tinha grandes laterais na seleção brasileira. Mas sim, hoje, se o Léo Moura tem 25 anos e o Felipe tem 25 anos, indiscutivelmente seriam os titulares da direita e da esquerda, porque é verdade. jogavam muita bola. Uma coisa, acumulando aí, você fez trabalhos como auxiliar técnico e como treinador, o principal também. Quais foram as principais conquistas? Você ganhou a Copa do Brasil? Quais foram as principais conquistas que você tem no futebol até hoje? Na época de base, fomos campeões no Vasco, sub-20 fui campeão estadual, né? Fui campeão da taça OPG também, 97 campeão estadual, 97 campeão da OPG. 96 no Botafogo a gente tinha sido terceiro lugar do estadual. Aí depois fui para o Mirim, fui campeão estadual de Mirim também, sub-13, aí como treinador, né, em 99. Na CBF também, na seleção, ganhamos alguns títulos ali, sul-americano e tal. E aí já no profissional, Bangu eu fui treinador do Bangu também. O Bangu, o pessoal das antigas lembra, né, quando foi aquele caixão de 2002. Por que caixão? Para quem não sabe, né, o nome do presidente da federação era Eduardo Viana, que o apelido dele era Caixa d'Água, né? Então tinha os titulares praticamente, né? Eu era auxiliar no Bangu, então o treinador era o Miguel, ele levava os titulares para jogar o Rio São Paulo e eu dirigia os reservas no estadual, né? E naquele ano a gente foi terceiro lugar no estadual. Perdemos para o Fluminense numa semifinal que na época foi muito comentada, muito, muito discutida, né? Que o nosso goleiro, o Eduardo, que hoje é o treinador do Bangu, por acaso, né? Fez um gol, ele foi para a área no último lance do jogo, estava 0x0, 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 o empate era deles. E no último lance ele fez o gol de cabeça. O Eduardo é grande, né? Tem quase 2 metros de altura, fez o gol de cabeça, o juiz deu falta lá que não foi, né? Diz Eu que ele lembro, empurrou o zagueiro, mas ele não empurrou depois, vendo no videotape, não tinha VAR, não tinha nada, né? Não foi falta, ele nem toca direito no cara. Ele fez esse gol aos 46 do segundo tempo, a gente que ia para a final. foi na mão E aí grande mesmo. foi um trabalho bacana ali. Aí 2003, aí como auxiliar, eu fui campeão carioca no Vasco. 2004 campeão do Curitiba como auxiliar. Aí 2004 no estadual também eu fiz um trabalho legal no Olaria, aí já foi o meu primeiro trabalho como treinador. 2005 fomos vice ali no estadual de Curitiba. Aí 2007 na Grécia, 2006 não tive título, aí 2007 na Grécia nós fomos campeões da Série B de lá, né, da segunda divisão, com o Paulo Campos, eu fui auxiliar do Paulo Campos. Esse time nunca tinha jogado a primeira divisão quando nós fomos para lá. O time estava em 8º lugar, nós chegamos na virada do meio do ano ali em janeiro, né? O time estava em 8º lugar e nós conseguimos ser campeões e levar o time pela primeira vez na história para a primeira divisão. Em Maravilha. 2008, aí eu assumi como treinador no Irati, fiz uma campanha bacana também no Campeonato Paranaense como treinador, fomos terceiro lugar.
Aí 2009 Atlético Paranaense, auxiliar, Palmeiras também, auxiliar, chegamos ali na semifinal da Libertadores, eu era auxiliar do Vanderlei em 2009, campeão estadual também, no Palmeiras. Deixa eu ver, vamos seguindo ali, 2010 não teve título, 2011 campeão carioca no Flamengo, como auxiliar do Vanderlei também, ganhamos os 2 turnos naquela época, ganhamos Taça Guanabara, ganhamos o 2º turno, fomos campeões diretos. 2012 fomos para o Grêmio, fizemos uma campanha bem legal, fomos 3º lugar no Campeonato Brasileiro, classificamos para Libertadores. Aí 2013, aí eu já comecei como treinador, né? Aí peguei times menores, né? Nunca deu para ser campeão. 2013 eu peguei o Duque de Caxias, eu me lembro, tinha 3 jogos e 3 derrotas, né? Aí nós pegamos ali, peguei a partir do 4º jogo, conseguimos livrar do rebaixamento, ficamos acho que em 8º lugar, foi uma campanha bacana. Aí, em 2014, eu fui campeão brasileiro da Série C pelo Macaé, como treinador. 2015, no Tombense, aí fui para o Tombense, fiz uma campanha muito legal também, foi uma semifinal do Campeonato Mineiro pelo Tombense. Eliminamos o América Mineiro na época, foi uma semifinal, ganhamos do Cruzeiro. O Cruzeiro era bicampeão brasileiro na época, tinha sido campeão brasileiro 13 e 14, né? Nós ganhamos deles em 2015. Aí no segundo semestre de 2015 eu fui como treinador da Portuguesa de São Paulo, foi uma campanha bacana também na Série C. Aí 16 Tupi, ficamos ali na metade do campeonato. Aí 17 Cabo Friense como treinador também. Aí depois, esse 17 foi para o Sport como auxiliar do Vanderlei novamente, campeão pernambucano. Aí 18 fui para o Cruzeiro, campeão mineiro e campeão da Copa do Brasil. Aí 19 campeão mineiro, aí eu saí quando fomos campeões mineiros. Estava com uns problemas, eu tive que operar joelho e tal, acabei saindo. O pessoal lá do Cruzeiro fala que eu que levei o dinheiro todo do Cruzeiro, que eu saí ali, fui campeão estadual, depois nós saímos, e aí acabou dando aqueles problemas todos ali no Cruzeiro no segundo semestre. Seríssimo. E agora 2020 no Vasco, essa campanha aí, pegamos aí, estamos numa campanha que eu considero boa, para a expectativa que era, né? Chegamos a ficar aí, acho que 10, 11 rodadas no G6, né? Chegamos até a liderar o campeonato, e aí com as últimas 2 derrotas nós acabamos indo para 10º lugar, né? E acabamos sendo demitidos. Infelizmente, mas a sua carreira é muito vitoriosa, graças a Deus. Que siga assim, daí para frente, mais e mais vitórias. Tem uma pergunta, como é que você vê a saída de jogadores muito jovens do futebol brasileiro, indo para fora, garotos da base, garotos de 17, 18 anos, estão todos vendidos, se destacam, já vão embora. Como é que você vê que os clubes não conseguem manter esses garotos aí por, pelo menos fazer 20, 21 anos, criar identidade com os clubes que formaram? Eles vão embora muito, muito novinhos. Como é que você vê essa situação? Então, lógico que isso é ruim, não tem jeito. Isso deveria ser, não deveria ser dessa forma, né? Mas aí a gente cai na situação financeira do país. O país passa por essa crise, o país, a moeda bastante desvalorizada, né? E já não é de hoje, quando a moeda também estava valorizada um pouquinho, já acontecia isso. Aí tem vários aspectos disso, né? Uma coisa que dá para discutir aí um seminário inteiro ali de uma semana, né? Não dá para a gente definir em poucas palavras. Mas tem vários aspectos, tem o aspecto da Lei Pelé também, né? Que ela deu um poder muito grande ao atleta e ao empresário, tirou o poder todo dos clubes. Os clubes hoje estão totalmente nas mãos dos empresários, né? Os jogadores hoje parecem fatias de pizza, né? 10% para um, 10% para outro, 15% para outro. Então, eu acho que deveria se debater mais isso, sim. Os jogadores muitas vezes saem do Brasil e o que acontece com isso? Os jogadores que estão mais maturados, eles vão para fora na maioria das vezes, né? E você acaba por necessidade tendo que puxar. Não só os jogadores vão para fora muito cedo, como mesmo aqui eles sobem muito cedo para o profissional e pulam etapas, né? Acabam pulando etapas, acabam chegando ao profissional sem estarem prontos, né? Eu vivenciei isso bastante agora no Vasco também, não vou citar A ou B, né? Mas o Vasco, o nosso elenco, se eu não me engano, de 32 atletas, se eu não me engano, 21 tinham vindo da base. E muitos deles ainda não estavam prontos para subir, né? Você pega jogadores ali, às vezes, com 18 anos, que acaba tendo que subir pela necessidade do clube. E o jogador com 18 anos, ele não está pronto ainda, ele precisa evoluir muito no aspecto de maturação, no aspecto técnico, no aspecto tático, até mesmo no aspecto físico, né? Então, está se atropelando as etapas, está se queimando etapas, como a gente fala na linguagem do futebol, né? Isso não é bom.
Então, não é bom ele sair cedo para o estrangeiro, né? E isso gera várias situações, né? Como essa que eu acabei falando, que os jogadores estão subindo muito cedo também para o profissional e acabam subindo sem estarem prontos e acabam se queimando, né? Às vezes até profissionais, atletas de gabarito, né, que tem um potencial maior, né? Eu vou dar um exemplo positivo, para não falar de um exemplo negativo, né? O Andrei está no Vasco ali, que eu vivenciei agora, né? O Andrei está no Vasco já no profissional, se eu não me engano, há 4 anos, né? E esse ano é que ele está estourando mesmo, de verdade, né? Que ele tá se credenciando como um jogador titular absoluto, como um jogador imprescindível, né? E era um jogador que ficou ali naquele meio termo, talvez ali por 2, 3 anos, e um jogador de um potencial imenso, um jogador de uma qualidade técnica fabulosa. E eu acho que esse é um exemplo bem típico para isso, né? Mas o Vasco teve a paciência de saber amadurecê-lo, né? Ele subiu muito cedo também, poderia ter sido queimado. Inclusive, eu que acompanhando, só fui trabalhar no Vasco agora, né? Tinha trabalhado em 2003, mas acompanhava o Andrei já há bastante tempo, sempre gostei. E tinha muita gente que o criticava. Eu já vi muita gente falando que o Andrei tinha que ir embora do Vasco e tal e tal. E esse ano ele está fazendo um belo ano, está fazendo um belo campeonato e é, sem dúvida, um dos principais atletas do Vasco. Às vezes é dar oportunidade para o jogador amadurecer, né? E o tempo, exatamente. Amadurecer. De repente, acaba queimando o jogador também muito rápido, como você falou. O garoto ele é meio que forçado a subir para tentar compor o elenco é muito, muito curto e às vezes são atitudes precipitadas. O pessoal está aqui mandando um abraço, mandando boa noite. Sebastião Neves, que é lá do Campo Grande. O Neudimar fez uma pergunta, essa pergunta, mas eu tenho uma muito parecida e emendo contigo. Me diga uma coisa, Júnior. Você acredita que os treinadores brasileiros precisam ir para a Europa, fazer cursos, se especializar? Ou aqui no Brasil a gente tem condições profissionais capacitados para fazer grandes treinadores aqui no Brasil, sem precisar ir fazer estágio na Europa? Como é que você vê essa situação? Então, eu acho o intercâmbio sempre muito válido, né? Seja na Europa, seja no Brasil. Eu, por exemplo, em algumas partes do ano aí, já fiquei desempregado em anos anteriores. E eu pedi aos colegas aqui do Brasil mesmo para fazer estágio, para observar treino. Eu já fiquei quando o Fernando Diniz estava no Oeste, eu fiquei 15 dias lá, estagiando, olhando os treinamentos dele. Isso em 2015, eu já era treinador, já tinha sido campeão brasileiro no Macaé e tal. Eu não tenho vergonha dessas coisas, eu acho que o treinador tem que ter humildade disso, né? Eu fiquei lá 15 dias fazendo com ele, eu fiquei uma semana com o Dorival Júnior na época no Santos, eu fiquei uma semana com o Cuca na época do Palmeiras. Eu acho que essas observações, não chamam nem de estágio, né? É observação, troca de ideia, isso, eu acho isso muito, muito saudável, eu acho isso muito bacana. Quem tem a oportunidade de ir para a Europa fazer, eu também acho saudável. Eu acho bacana, são culturas diferentes, né? Mas, assim, eu acho que nós não podemos desvalorizar o profissional brasileiro também. O profissional brasileiro é um profissional muito qualificado, é um profissional 5 vezes campeão do mundo, né? Não, eu sou totalmente contra essa história de que os jogadores brasileiros é que ganharam os 5 títulos mundiais. Não, eu acho que, pô, Parreira, Filipão, vários treinadores aí foram muito competentes, né? E ajudaram bastante também a trazer os canecos. Não foram só os jogadores, né? O brasileiro tem muito a ideia de que os jogadores ganham e o treinador perde. Isso não existe. Quando ganha, ganha todo mundo. E quando perde, perde todo mundo. Então, eu acho super saudável. Eu acho que eu sou super favorável à vinda dos estrangeiros para trabalharem no Brasil também. Eu acho que a gente tem que aprender com eles e eles, sem falsa modéstia, têm que aprender conosco também. Isso aí não é nada demais. Por exemplo, tem vários treinadores estrangeiros também que não deram certo no Brasil. Isso é normal. A gente vê o próprio exemplo do Santos agora. Tinha um treinador de nome, um treinador muito competente, que era o Gesualdo, né? Com muito cartaz em Portugal, principalmente. É um treinador que em Portugal tem uma fama até maior do que o Jorge Jesus, né? E veio aqui e não deu certo, entrou o Cuca no lugar dele e levantou o Santos. O Santos está bem aí com o Cuca e não estava bem com o Gesualdo, né? E o Jorge Jesus foi ao contrário. O Jorge Jesus, como eu falei, o Gesualdo tem mais moral em Portugal. Eu sei que eu já fui em Portugal também, já troquei ideias com português e tal. O Gesualdo, antes da passagem do Jorge Jesus pelo Flamengo, o Gesualdo tinha muito mais moral do que o Jorge Jesus em Portugal. E o Gesualdo veio aqui, não deu certo, o Jorge Jesus veio e fez um excelente trabalho, um baita de um trabalho que a gente tem que observar bastante, tem que tentar entender tudo que ele fez. Então, é oportunidade. Vários brasileiros também já deram certo lá fora. Os brasileiros abriram o mercado de mundo árabe nos anos 80, anos 90, né? Foram precursores.
levaram, quem não sabe, né, quem não trabalhou lá, levaram países como o Kuwait para a Copa, que o Parreira levou, a Arábia Saudita, o Parreira levou, Zagallo também levou os Emirados Árabes, né, coisas que treinadores brasileiros conseguiram, e outros treinadores alemães, ingleses, que tinha muito nos anos 80, anos 90 ali, não conseguiram. Né? Então eu acho que não há o radicalismo, eu acho que a gente tem que estar aberto para novas informações, né? Mas não pode se dizer que o treinador brasileiro não é competente. Não, concordo com você. E corroborando com o que você falou, que o treinador faz também a diferença, a gente viu aquele times galácticos do Real Madrid e não ganhou nada. Sim, sim. Só fera e não ganhou nada. Então, exatamente. Às vezes, o treinador não ganha jogo e perde jogo. O treinador, às vezes, uma substituição, ele tanto ganha quanto ele perde o jogo numa substituição. O próprio Guardiola agora, né, que é um baita treinador, talvez ali, com certeza está entre os 3 melhores do mundo, né, mas não conseguiu ganhar uma Champions com o City, não conseguiu ganhar uma Champions com o Bayern, né, e tinha pego o Bayern tinha a tríplice coroa. Então, e com o orçamento que quer, né, contrata quem quer, né, que é uma coisa também totalmente diferente. Né? Tá certo. Tem aqui, olha, uma pergunta aqui sobre a sua saída do Vasco. Fique à vontade, tá, para responder da forma que você achar. Como eu te falei, aqui não tem esse negócio, você fala o que você... Não, sem problema. Estou para responder qualquer pergunta. Então, o Wilton Oliveira, ele pergunta, a sua saída do Vasco foi causa política porque o bom trabalho era evidente com as oscilações normais de um grupo de atletas. Ele pergunta se foi uma jogada política, se teve alguma situação política. Então, um abraço, Wilton. Vamos dividir ali a minha saída com a saída do Ramon, né? Eu fui contratado como assistente do clube, né? Como auxiliar da casa, e estava trabalhando super junto com o Ramon, né? Direto com ele. O Ramon é um cara que eu adoro, é um cara que, na minha opinião, vinha fazendo um belo trabalho, e eu achei injusta a demissão dele, eu acho injusta e incorreta, eu acho que não foi correta. Mas, beleza, nós chegamos ali, tínhamos perdido para o Bahia na quarta-feira, né? Na última quarta-feira. Chegamos ao Rio por volta de 3, 4 horas da manhã, pegamos o voo e tal. E quando deu 10h30 da manhã, o Ramon foi demitido. Chamaram ele no clube e tal, e demitiram ele. Demitiram o preparador físico que ele trouxe, o Léo Cupertino, e demitiram o Thiago Kozlowski, que foi o auxiliar direto dele. Eu era o auxiliar da casa. Poxa, fiquei muito triste, eu acho que eu estava no trabalho também, eu acho que é uma quebra de trabalho, eu não concordei com a demissão, liguei para os 3, achei a situação muito ruim, mas é uma coisa que eu não concordei, mas infelizmente é a cultura do futebol brasileiro, né? Na minha opinião, uma cultura errada, mas é a cultura do futebol brasileiro. E toquei meu dia, né, normal, né, todo... me preparando, eu era o auxiliar da casa, era o que estava combinado sempre comigo, né, quando eu fui contratado, que a ideia era essa, de você ter uma pessoa para as transições entre os treinadores, né, então era uma situação normal de eu dirigir, a gente tinha um jogo contra o Flamengo no sábado, era uma situação natural, não normal, natural, né, como aconteceu com o Ramon também, que também já tinha exercido essa função, né. E aí estava trabalhando normal na quinta-feira, e no fim do dia o Mazuco me chamou por volta de 5 e pouco da tarde, que era o diretor executivo, né? O Ramon tinha sido demitido às 10h30, trabalhei normal na quinta-feira. E o Mazuco me chamou e falou, poxa, Júnior, estou até sem graça de falar com você, estava tudo certo para você ser o treinador no sábado, já tínhamos combinado e tal, mas eu recebi um telefonema agora do diretor de futebol, Zé Luiz, falando para eu comunicar a você que você estava desligado. Para eu comunicar a você, como auxiliar da casa, e ele vai comunicar ao Antônio Lopes, coordenador técnico, seu pai também, que também está desligado, ele vai ligar para ele. E a situação muito estranha e tal, e eu falei, o Mazuco inclusive falou para mim, poxa, eu estava vindo aqui para fazer com você a programação, para fazer a convocação já para o jogo de sábado, né? Porque normalmente a convocação para o jogo é feita na antivéspera e era quinta-feira. Uhum. E quando eu recebi esse telefonema, para mim também foi surpreendente. Foram as palavras que o Mazuco usou para mim. Eu falei, pô, mas o que houve? Você sabe o motivo? O que aconteceu? Ele falou, só
pelo que eu sei, é situação política, é motivo político. E o Zé Luiz também, para o meu pai, também falou a mesma coisa, que era a questão política do presidente, do Alexandre. Então foi essa a explicação que nós tivemos. É uma Tá situação que a certo. gente lamenta bastante, né? Hoje em dia eu acho que não cabe mais no futebol. Me surpreendeu. E a gente, assim, eu também... Isso foi a palavra oficial do clube, né? Mas eu também tenho as minhas informações internas, eu vivo o Vasco há bastante tempo, né? E a gente vai procurar saber ali com um, com o outro. Uhum. E pelo que eu soube, realmente foi essa questão política, né? E estava Muito tudo chato. certo até para eu dirigir o jogo no sábado, né? E a questão política imperou em cima disso, né? Mas só temos a Tá, lamentar pelo futebol brasileiro ainda pensar dessa forma. tá certo. Tá, Ailton, sua pergunta muito bem respondida. Obrigado, Júnior. Vamos tocando o barco aqui. Você já tem bastante experiência como auxiliar e como treinador, né? E você é categoria Pro da CBF. Você não parou, você está se atualizando, fazendo curso, categoria Pro. Pro é ali, né? Tá no topo. Você se sente, Júnior, preparado para dirigir um clube grande do futebol brasileiro, já assim, de caramba? Eu vou ser o treinador principal já para um clube grande? Ou você prefere, de repente, pegar um clube da Série B e ir mais devagar? Qual é o teu sonho? Não, se pintar agora, estou pronto. Me sinto sim, sem problema nenhum. A gente sabe que a realidade do mercado às vezes é um pouquinho diferente, né? Eu já trabalhei bastante aí como auxiliar na Série B, trabalhei na Série A, né? Vários clubes, vários títulos, como eu falei aí do meu currículo anteriormente, que você perguntou. E me sinto sim, me sinto totalmente confortável, sem problema algum. Para esse jogo, por exemplo, se eu tivesse que ter dirigido o Vasco e Flamengo, eu já teria algumas ideias na cabeça, né? Já estava com algumas situações, não só de escalação, né? Que às vezes as pessoas só falam em escalação, né? Só que o papel do treinador é muito maior, né? O treinador ele tem que ter intervenções no dia a dia, intervenções particulares com o atleta, intervenções do grupo, né? Intervenções na comissão técnica. Eu acho que o treinador engloba isso tudo, né? Não é só a escalação. E eu estava me sentindo pronto para esse jogo e me sinto pronto sim para dirigir qualquer equipe do futebol brasileiro. Mas como eu falei, o mercado de repente naquele momento não é o teu momento de mercado, né? E a minha sequência de carreira agora, se não tiver uma possibilidade de Série A, que para ser sincero eu acho difícil realmente pelo meu momento do mercado, né? Mas eu acredito que uma Série B ou até uma Série C mesmo, eu estou totalmente pronto e preparado para trabalhar e para assumir. Perfeito. O Wilton, que tinha feito a pergunta se era uma demissão política, está desejando aí boa sorte nos novos desafios. O Um Neudimar, abraço, obrigado. o Neudimar, ele pergunta o seguinte: como é que você vê essa instabilidade tão grande do treinador no futebol brasileiro? Você está ganhando os jogos, você está bem. Você perde dois, três jogos, às vezes com um elenco bem fraco, bem ali limitado demais, mas aí a pressão da torcida, a imprensa, eu vejo a imprensa terrivelmente derrubando, tentando derrubar treinadores. E aí o presidente do clube, o diretor do clube, acha melhor, infelizmente, mandar o treinador embora. Como é que você vê essa instabilidade, Júnior? Você está empregado hoje, mas não sabe, daqui a dois, três jogos eu posso sair. Então, eu acho que nós todos temos que crescer. Eu acho que o papel do treinador ele é muito importante, como classe, né? Eu acho que o treinador tem que saber o seu lugar, não tem que tentar ficar olhando a vaga dos outros, né? E também eu acho que o papel da imprensa também é importante, né? Eu acho que às vezes o jornalista, em alguns momentos, ele para querer dar uma matéria antecipada, para querer dar uma notícia, um furo, né? Como se fala antecipado, ele às vezes cria certos ambientes ruins, né? Quando às vezes ele nem sabe sobre possível demissão de treinador e aí para ele querer dar um furo, ele já fala aquilo, né? E aquilo ali acaba criando um ambiente difícil. Você vê uma coisa que a gente estava falando aí da questão dos treinadores brasileiros e dos treinadores estrangeiros. O que eu vejo muito do treinador estrangeiro, né? Eu acho que ele melhorou muito. Ele passou grandes conhecimentos para nós, né? Principalmente o Jorge Jesus fez um grande trabalho, o Sampaoli, o Cudê lá no Inter vem fazendo um grande trabalho, né? Mas como eu falei, já teve outros treinadores aí que também não deram certo, né? No Palmeiras, o Gareca mesmo, que é treinador do Peru, faz um belo trabalho aí no Peru, não deu certo no Palmeiras. Isso foi só um exemplo Isso. que me veio à cabeça agora. Eu acho que teve vários treinadores estrangeiros que não deram certo.
Mas o que eu percebo também é que eu vejo uma paciência muito maior da mídia, da imprensa, com o treinador estrangeiro. Isso realmente acontece. Né? Eu acho que essa paciência tem que ser igual com o treinador brasileiro. Não é porque ele é brasileiro que ele tem que ter um tempo menor. Isso aí não existe, cara. Vamos levar para o Sampaoli aí do ano passado. O Sampaoli, no Santos, no primeiro semestre, com certeza, se fosse um treinador brasileiro, teria sido demitido. O Sampaoli tomou de 5 ou de 6 do Ituano, se eu não me engano, foi eliminado por um time fraco lá na Sul-Americana para caramba, um time bem abaixo da categoria, foi eliminado logo na Copa do Brasil, foi eliminado no Campeonato Paulista. Ele, em 3 meses ali, foi eliminado do Campeonato Paulista, Sul-Americano numa fase inicial e Copa do Brasil numa fase inicial. Tomou uma pancada lá do Ituano de 6. Quer dizer, com certeza, isso aí eu não tenho dúvida, se fosse um treinador brasileiro, tinha sido demitido. Ah, mas é o Sampaoli e tal. Beleza, o Sampaoli tinha feito uma Copa na Argentina também que não foi boa. Ele não foi bem na seleção argentina. O Tite foi muito melhor do que ele na Copa. Né? Então, mas teve-se a paciência com ele. Na minha opinião, a paciência foi de forma assertiva. Eu acho que a direção do Santos foi perfeita. Teve a paciência, deixou desenvolver o trabalho e depois no segundo semestre o time cresceu e acabou sendo vice-campeão brasileiro. Só que eu tenho uma séria dúvida, praticamente certeza, que se fosse um treinador brasileiro, ninguém teria essa paciência. Eu acho que tem que ter essa paciência com os trabalhos dos treinadores brasileiros também. Essa é a grande diferença que eu vejo entre o treinador brasileiro e o treinador estrangeiro e essa cultura de querer mudar treinador a toda hora. Tá certo. Tem um projeto de lei Caio Júnior, que tramita aí já há muito tempo, que uma das vertentes é dar no mínimo 6 meses de estabilidade ao treinador de futebol. Você pode até mandar embora, mas aí vai indenizar tudo direitinho, com multas pesadas, não vai ter essa facilidade, se for aprovado, não vai ter essa facilidade. Ah, você perdeu 2 jogos, manda embora. Contratou 2 jogos, manda embora. Igual o Corinthians fez com o Coelho. Efetivou o rapaz, 3 ou 4 jogos depois mandou embora. Acaba ali ele ficando muito mal visto, queimando, de repente, até a carreira do Coelho. Vamos só esperar aqui que o Júnior volte, que deu uma travadinha aqui na internet. Oi, Júnior. Júnior? Tá me ouvindo? Opa, agora estou. A tua imagem tinha ficado preta, mas já voltou. Então, o que eu estava falando é o seguinte, esse projeto de lei Caio Júnior, que dá, uma das vertentes é dar 6 meses de estabilidade ao treinador. Como é que você vê esse projeto? O projeto de lei Caio Júnior, que está tramitando lá no Congresso, na Câmara, ele dá 6 meses, ele tem lá um dos itens que é dar estabilidade de 6 meses ao treinador de futebol no Brasil. 6 meses é um tempo hábil para o treinador plantar seu sistema de jogo, dar a sua cara ao time, mostrar seu serviço? Júnior? Oi, Roberto. Oi, Júnior, está me ouvindo? Vamos só esperar aqui que o Júnior volte. Caiu a conexão dele, vamos esperar que ele possa voltar aqui para a gente continuar a nossa live. Deixa eu enviar o link aqui para ele de novo. Internet é ao vivo, gente, é assim mesmo. Fiquem com a gente, mandem suas perguntas, muitas perguntas bacanas aqui para a gente. Mandem as suas perguntas e a gente vai aqui, ele vai voltar e a gente vai concluir a nossa live. Deixa eu ver aqui o Júnior Lopes. Pedi para ele clicar no link para voltar para a nossa live. Muitas perguntas bacanas. Muito legal a live com o Júnior, né? Ele não se esconde, eu sou filho do Antônio Lopes, não. Ele é capacitado, estudou, fez cursos, muito bacana. Vamos ver se ele consegue voltar. Obrigado, Wilton. Obrigado e fiquem com a gente. Mandem suas perguntas. Muito interessante a sua pergunta. A do Jonatas Dantas, Jonatas, se você estiver online com a gente, ele já tinha respondido. Ele já tinha respondido essa que você fez, Jonatas. Opa, Júnior, seja bem-vindo. Graças a Deus. Entrou uma ligação aqui, caiu. Acontece. Podemos seguir? Sim, tranquilo. Maravilha. O que eu tinha falado, tem um projeto de lei que chama-se Caio Júnior, que antes do fatídico acidente ele tinha lá criado, que um dos itens importantes é dar estabilidade no mínimo 6 meses ao treinador de futebol. 6 meses para você é um tempo hábil para você implantar seu sistema de jogo, dar a cara ao time, mostrar que realmente você faz um trabalho capacitado, ou 6 meses ainda é pouco?
Eu acho que já é um princípio, né? Eu acho que já é um começo. Eu sou ciente desse projeto. Tem vários itens, né? Eu acho que esse é um deles. Isso. Se você pegar a maioria dos treinadores brasileiros, eles trabalham menos de 6 meses. Então, já seria um primeiro passo. O ideal seria um ano até, mas já seria um primeiro passo importante. Tem vários itens. Por exemplo, tem um item também que eu acho muito interessante, que se você demite um treinador, você não pode contratar outro enquanto você não paga esse treinador integralmente, né? O restante do contrato. Então, Maravilha. esse é um dos itens também. Tem vários itens muito interessantes. Eu sou totalmente a favor. Eu acho que a classe ela está procurando se unir, né? E às vezes encontra algumas dificuldades no governo, né? E o governo ele não tem jeito. Ele vai pelo clube também, né? Então é uma coisa que primeiro tem que se convencer aos clubes para depois os clubes irem até o governo e convencer o governo para o projeto de lei, no caso. Tá certo. Você está me ouvindo direitinho? Tá ótimo. Maravilha. Júnior, mudando um pouquinho, eu queria perguntar o seguinte: a última Copa que um país sul-americano ganhou foi em 2002, o Brasil, quando foi pentacampeão, em 2002. De lá para cá, a Argentina até chegou à final contra a Alemanha em 2014, mas não deu. E quando a gente vê também os campeonatos mundiais interclubes, as finais lá, geralmente os europeus estão levando muita vantagem, muita vantagem. Como é que você vê essa disparidade do futebol sul-americano para o futebol europeu nesse momento? Então, eu acho que tem que separar as seleções dos clubes, né? Os clubes, sem dúvida alguma, o poderio financeiro ele impera, né? O poderio financeiro impera muito nos clubes. A diferença é imensa. Você vê aí, vamos comparar, se você comparar aí orçamentos do Flamengo com o Liverpool, por exemplo, né? Que foi a última final, e o Flamengo um pouquinho fora da curva dos últimos anos, né? O Flamengo com um orçamento bem elevado, bem alto, mas mesmo assim, se comparado ao do Liverpool, ele é muito menor, ele é muito inferior, né? Então, eu acho que o principal ponto é esse. Nos últimos anos, os clubes sul-americanos têm tido muita dificuldade também, depois que se abriu para todos os europeus, né? Antigamente você tinha uma quantidade menor de estrangeiros nas equipes, isso nivelava um pouquinho mais, né? Agora o europeu não conta como estrangeiro, e vários sul-americanos também vão para lá e se naturalizam, né? Então abre mais campo ainda, né? Então eu acho que nos clubes, sem dúvida alguma, o fator preponderante é o fator financeiro. E as seleções, se a gente parar para pensar também, é uma luta um pouquinho desleal, né? Você tira o Uruguai, que foi campeão em 38 ali, né? 30, 34, né? Ou 30 e 34, 38. Né? Uruguai. Não, passou. Não, perdão. Teve um intervalo. Uruguai 30 e 50, Foi Itália 34, 38, né? Isso. Então, quer dizer, o Uruguai não ganha desde 1950, era outro mundo. Então você bota praticamente Brasil e Argentina, né? Contra vários europeus, né? E sendo que a Argentina também não ganha desde 86, aí fica só praticamente o Brasil. Então é uma luta meio desigual, né? Vamos falar, eu prefiro assim falar também da última Copa do Mundo, que se fala muito, já que o Brasil já está há 20 anos sem ganhar um título. Lógico que isso acontece, né? Mas também, se a gente lembrar de 70 para 94, o Brasil ficou 24 anos sem ganhar o título. E o mundo não acabou. Aí o Brasil teve uns anos 90, 2000 ali muito fortes, né? Teve 3 finais seguidas de Copa do Mundo. Se a gente parar para pensar, depois do título de 2002, talvez a seleção melhor individualmente do Brasil nos últimos anos foi a de 2006, né? Que acabou não ganhando. Sem mas dúvida. Individualmente era uma baita de uma seleção, né? Vamos lá, 2010, Copa do Brasil, foi boa, na minha opinião. O Brasil perdeu um jogo para a Holanda, que o Brasil vinha fazendo uma bela Copa, fez um baita de um primeiro tempo contra a Holanda, virou 1-0, na minha opinião era para ter virado 2-3, e aí fez um segundo tempo ruim e foi eliminado. Mas o Brasil poderia ter chegado ali a uma final de Copa do Mundo também, tanto que a Holanda chegou à final contra a Espanha e perdeu na prorrogação. Isso. 2014, eu acho que o Brasil não mereceu ser campeão. Eu acho que o Brasil pesou muito a questão, infelizmente pesou negativamente, ao invés de pesar positivamente a questão de jogar aqui no país, né? Isso aí já é uma outra discussão que eu acho que é muito bacana também, que eu acho que o futebol brasileiro está precisando muito de trabalhar, de ter o treinamento mental. Isso aí já é uma discussão para um outro programa nosso.
Eu sou muito favorável Verdade. ao treinamento mental, seja com psicólogo, seja com coach, seja até com psiquiatra. Eu vejo que alguns clubes hoje em dia já trabalham com psiquiatras. Eu acho que isso é um assunto que é muito pouco comentado no futebol brasileiro. Eu Fortalecer o vejo. psicológico, né? Exato. E quando a gente fala psicológico, muita gente só tem ideia de motivação. Psicológico, o treinamento mental é muito mais amplo que isso, né? Do que só motivação ali de vamos lá e tal. Não é só aquilo. É uma coisa Verdade. que, na minha opinião, tem que ser diária, tem que ser conversada com os atletas. E na Europa já se tem muito isso. No Brasil ainda há uma resistência muito grande. Eu acho que nós precisamos evoluir também. Eu acho que faltou na Copa de 2014 isso. O Brasil nitidamente sentiu a pressão de jogar em casa, né? A gente viu ali, sem citar nomes, mas jogadores chorando ali após uma disputa de pênalti, né? Aquilo ali ficou na cara. Eu acho que foi uma Copa, talvez aí de... Apesar do Brasil ter sido semifinalista também, né? Muito pouca gente fala isso, né? Mas talvez ali de 90 para cá, talvez tenha sido qualidade de futebol, na minha opinião, foi a pior Copa de 90 para cá, foi a de 2014, da seleção brasileira. 2018 foi uma Copa que, na minha opinião, houve uma equivalência por baixo, tá? O Brasil poderia tranquilamente ter sido campeão do mundo, na minha opinião. As 3 melhores seleções para mim da Copa foram Brasil, França e Bélgica. Eu acho que o Brasil teve muitos problemas. O Brasil, vamos dizer aí, as pessoas podem até ironizar, né? Mas a sorte, infelizmente, ela conta também em alguns momentos. A Copa do Mundo é um torneio, né? Que as coisas naquele último mês ali tem que dar certo. E o Brasil, infelizmente, teve lesão do Neymar. Teve uma lesão de um cara que, para mim, era fundamental, que foi, na minha opinião, o grande jogador das eliminatórias, que pouca gente fala, que foi o Renato Augusto. Acho que o Renato Augusto fez uma falta incrível ali à seleção brasileira. A lesão dele foi muito prejudicial à equipe. Né? Se você comparar com 2002, por exemplo, um mês antes da Copa, ninguém citava o Brasil como favorito. E o Ronaldo, o Rivaldo, se você lembrar, a galera mais antiga vai lembrar, né? Eu sou dessa fase já. Em 2002, o Ronaldo e o Rivaldo praticamente não jogaram a competição europeia, né, nas equipes dele. O Ronaldo estava na Inter e o Rivaldo estava no Barcelona. Os dois vinham machucados, eles atingiram o ápice ali na Copa do Mundo, coisa que não aconteceu agora, né? O Neymar estava no meio da lesão. Quando o Neymar estava começando a crescer o seu potencial, o Brasil foi eliminado na Bélgica, contra a Bélgica. Eu acho que se o Brasil passa pela Bélgica, o Brasil tinha uma chance imensa de ser campeão do mundo. Se a gente comparar também, 10 dias antes, o Brasil ganhou da Croácia, que foi vice-campeã do mundo, de 2-0 com facilidade. 10 dias antes de começar a Copa do Mundo, né? E a Croácia foi vice-campeã do mundo. Então, eu acho que o próprio Brasil e Bélgica, a Bélgica jogou melhor que o Brasil 20 minutos. Os outros 70 o Brasil jogou melhor. Então, poderia ter tido um empate ali, o Brasil ter ganho na prorrogação, né? A França foi uma equipe que jogou muito pelo contra-ataque, né? Muito de forma reativa. Né? O Mbappé estava num momento maravilhoso ali na Copa do Mundo. Então, eu acho que qualquer uma das 3 equipes poderiam ter sido campeões, tanto a França como a Bélgica, como o Brasil. E, infelizmente, para nós fomos eliminados pela Bélgica e a França acabou campeã do mundo. Tá certo. Júnior, nesse meio de treinador, seja brasileiro, seja estrangeiro, quais são os treinadores que você, assim, não, eu me inspiro no trabalho desse treinador, sou fã, quais são, assim, pode ser Guardiola, é a tua opinião, quais são os treinadores, assim, que você, não, esse trabalho é top, eu quero chegar nesse nível aí. Então, vamos começar lá de trás, então, para vir aqui para o fim, né? Eu, logicamente, que a minha carreira foi muito inspirada no Antônio Lopes, né? Um cara que eu admiro muito, que foi meu grande exemplo. E eu fui criado ali dentro do futebol com as ideias dele e me inspiraram muito. E naquela época também, Parreira, Zagallo, aí você vem ali, Tite, Tele, foram pessoas que eu pude ter a oportunidade de conviver, né? Então, isso me deu uma experiência muito grande também. Eu pude conviver muito perto de Parreira, de Zagallo, desses treinadores dessa época toda, né? Eu fui morar no mundo árabe, no caso, com meu pai na época. Esses caras todos iam na minha casa, a gente conversava, assim, trocava ideia. Era uma coisa muito bacana que eu, desde pequeno, já vivenciava. E quando você falou lá no início da carreira do futebol, né? Assim, eu parei de jogar praticamente com 16 anos, né, em equipes, e já desde essa época eu já tinha na cabeça de ser treinador, né, e os caras eram minhas inspirações, né. Aí depois trabalhando, eu trabalhei também, além do Antônio Lopes, né, que me ensinou muito, eu trabalhei com o Vanderlei Luxemburgo por 4 anos, que foi um baita de um aprendizado também, um cara fantástico, um profissional acima da média.
Trabalhei com todos os treinadores que eu trabalhei como auxiliar, eu aprendi bastante, né? Paulo Campos, Dé, vários, todos que eu trabalhei. Mas os mais tops, né? Eu trabalhei com o Vanderlei, trabalhei com o Cuca, trabalhei com o Mano Menezes também, que foi um grande aprendizado. Agora tivemos 2 anos maravilhosos no Cruzeiro, bicampeão da Copa do Brasil, bicampeão estadual, foi muito bacana também. Show. E de estrangeiro que você perguntou, eu gosto muito do Guardiola, né? Gostava muito do Mourinho também, está um pouquinho em baixa, mas foi um cara também meio que revolucionário. Ele trouxe o futebol português para evidência, né? Gostei muito do trabalho do Jorge Jesus agora, achei que foi um trabalho fantástico que ele fez no Flamengo, procuro sempre observar. E atualmente gosto muito do Klopp, né? O Klopp cai um pouquinho dentro daquilo que eu falei no início, né? De ser um cara que alterna a posse de bola com a verticalidade, né? Eu acho que o futebol tem que ser vertical também. Não adianta só a gente ficar na posse de bola. A posse de bola é uma coisa importante, mas a gente tem que chegar no gol do adversário, né? Não adianta você ter 80% de posse de bola e ter 3 conclusões a gol. Eu acho, na minha opinião, isso aí não adianta nada. Eu prefiro ter 40% de posse de bola e ter 20 conclusões a gol. Então, para isso, a gente tem que ser vertical, a gente tem que ser... O futebol, na minha opinião, o futebol é básico, né? Se você tem um espaço quando você retoma a bola, você tem que tentar chegar ao gol o mais rápido possível. Se a defesa adversária fechou, aí sim, você trabalha a posse, mas no campo do adversário sempre, tentando encontrar espaço, tentando rodar a marcação do adversário, tentando balançar a marcação do adversário para poder chegar à meta do adversário. Tá certo. Me diga uma coisa, Júnior, no final de julho, o Brasil, a gente que gosta de esporte, perdeu aqui o Rodrigo Rodrigues, que eu vi aí, você tinha resenha com ele, vocês tinham muito contato, e depois veio o Dudu, que trabalhou com você no Cruzeiro. Como é que você está fazendo para trabalhar? Como é que você está fazendo para se cuidar nessa pandemia? Essa situação tensa aí, meu amigo. Então, você citou 2 caras aí muito... Na verdade, vou até citar um terceiro também, cara. Nos últimos 2 meses, 3 meses, o Rodrigo acho que já tem uns 3 meses, né? O Rodrigo foi em julho. Julho, né? Agosto, setembro, outubro, é quase 3 meses. Isso. Cara, eu senti muito a perda de 3 pessoas que eu gostava muito, né? E 3 pessoas muito jovens. O primeiro foi o Rodrigo Rodrigues, como você falou aí no início, quem estava no início aí da nossa live. Essa fase do Tijuca, que eu joguei no Tijuca, o Rodrigo jogava comigo, então eu fui criado com ele ali. Ele era 2 anos mais novo que eu. Era um cara, um cara fantástico, sempre foi isso, desde moleque, desde garoto. Eu gostava muito dele. Nos reencontramos depois na nossa vida, né? Ele foi morar em São Paulo, eu não via há muito tempo. Aí até que encontrei uma vez, foi muito legal. E depois disso a gente trocou telefone, a gente se falava com constância. Era um cara super do bem, super pra cima, né? E um baita de um profissional, né? Eu acho que estava revolucionando um pouquinho a TV brasileira. Sim, estava chegando ali no... Trabalhar, todo mundo gostava, né? Então foi uma perda muito grande com a Covid, realmente. O Dudu não foi com a Covid. O Dudu, preparador físico, eu trabalhei no Cruzeiro também, 1 ano mais velho que eu, 2, estava com 48, se eu não me engano, eu estou com 46. Também um cara extremamente competente, era o preparador físico do Cruzeiro nessas 2 conquistas de Copa do Brasil, né, que nós tivemos juntos com os estaduais. E um cara extremamente competente, né, trabalhou com o Mano por muito tempo, e o dele foi um AVC, né? Ele teve um AVC e não resistiu, infelizmente. Ainda ficou 1 semana no hospital, tentando de tudo, mas acabou não resistindo, né? O terceiro que eu ia citar, que você acabou não falando, foi o Coutinho, que também foi de infarto, né? O Coutinho foi meu jogador, o Coutinho 8-4, eu vi garoto. Caramba, verdade. Nessa minha época de base aí, de trabalho de base, eu vi ele com 12, 13 anos, eu vi ele bem molecote, senti bastante também. Depois eu fui trabalhar com ele no Tombense, ele era o meu capitão no Tombense. Nós tivemos uma campanha maravilhosa, era um cara que eu gostava muito também, né? E foram 3 perdas realmente que eu senti bastante. Enfim, essa questão da Covid, a gente precisa se cuidar, né? Eu acho que eu tive a Covid já, quando eu estava no Vasco agora. Nós que estamos trabalhando, né? Eu estava, né? Mas o pessoal que está trabalhando no futebol, eu acho que o controle é muito maior, né? Isso acaba sendo benéfico. Então a gente tinha controle ali sempre antes dos jogos, a gente fazia os testes. Você tem que fazer o teste para você poder ir para o jogo, né? Então te gera um acompanhamento muito maior, você fica muito mais tranquilo, né? Então eu tive, graças a Deus, eu não tive grandes sintomas, tive dor de cabeça. Graças a Deus. Tive enjoo, uma moleza muito grande ali por 2, 3 dias, mas não tive febre, não tive maiores consequências. O meu pulmão, graças a Deus, ficou legal. Amém.
E assim, a maioria dos atletas, por exemplo, vamos dar o exemplo lá do Vasco, né? Praticamente todos os atletas que tiveram muito pouco sofrimento, né? Talvez o atleta que tenha mais sofrido pelas informações lá do Vasco foi o Ricardo Graça, foi o cara que ficou mais em casa, com febre e tal, mas também nada demais, né? Mas a gente tem que se cuidar, eu acho que a população tem que estar atenta, ainda não acabou, né? A gente tem que ainda sair de máscara, tem que tomar todos os cuidados de álcool gel, de lavar a mão, evitar aglomerações, né? As pessoas de mais idade, principalmente, tentar fortalecer as imunidades também, que pouca gente fala, né? Mas, de repente, os complexos vitamínicos, você tem que tentar, você que eu digo quem está assistindo, né? Tentar dar uma conversada com o seu médico, de repente pode a tua imunidade crescendo também, você fica livre desse vírus, né? E quando tiver, tem que ter calma, tem que ter tranquilidade para tentar superar o mais rápido possível. Tá certo. Eu sou nordestino, sou lá do Rio Grande do Norte, e a gente, o meu pai sempre ensinava a gente a comer bastante coisa com alho, com limão, e aí os médicos realmente falam que isso ajuda a aumentar a imunidade. Graças a Deus, espero que passe ileso até agora, eu, minha esposa, minha filha, a gente está, graças a Deus, está bem, procurando sim, só vai à rua de máscara, evita aglomerações, preciso trabalhar, eu trabalho na rua, eu trabalho com vendas, então vou para a rua, tem que ganhar o pão, mas assim, tomando cuidado e Papai do Céu tenha abençoado. Mas aquela receita lá do meu pai, do meu avô, como um dentinho de alho de manhã, vai ficar ruim para dar um... Vale sim, exato. Vai ficar ruim para dar um beijinho na esposa, mas você vai se proteger. E a gente vai tocando, graças a Deus. Ô, Júnior, me diga uma coisa. A gente já está aí quase terminando a live. Tem muitos garotos, não era tão comum antigamente, mas hoje tem muitos garotos que eles preferem já partir para um estudo. Garotos jovens, em vez deles tentarem ser jogador de futebol, eles já partem para estudar, para fazer, de repente, educação física, para tentar ser treinador de futebol. Qual é o conselho que você poderia dar, de repente, alguém que está assistindo, um garoto que está pensando em ser treinador de futebol? Eu acho que hoje em dia o mercado está muito mais aberto dentro dos clubes, né? Eu mesmo comecei a trabalhar ali em 96, era um treinador, um preparador físico, um auxiliar só de preparação e um auxiliar técnico, praticamente era a comissão, né, de campo ali, de análise. O auxiliar técnico, eu comecei a trabalhar como auxiliar técnico em 2002, né? Eu me lembro, não era tão distante. Eu me lembro que eu usava 2 vídeos cassete e gravando ali de fita para fita ainda na época, né, em 2002, para você fazer as observações do adversário, você fazia edições do adversário, né? Então o auxiliar técnico fazia tudo. Hoje em dia você tem os clubes grandes, no caso, né? Ainda há clubes menores que não têm, né? Não tem as condições. Mas os clubes grandes têm os seus sistemas de análise, né? Os seus departamentos de análise, normalmente com 3 a 4 pessoas. Tem o pessoal do mercado também, que é um campo hoje muito visado, né? Para você sair na frente nas contratações. Te oferece a televisão hoje, os programas mesmo te oferecem muito mais aí em stat, vários aí, né? Te oferecem os jogos com muito mais facilidade para você analisar os jogos. Então você precisa de profissionais para fazer isso. O cara que tiver condições de ser jogador de futebol, né? Quando eu digo condições, é condições técnicas, né? Eu acho que ele leva vantagem, sim. Eu acho importante o cara ter sido jogador, o cara ter a vivência, mas às vezes o cara não tem o dom, né? Então o cara que não tem o dom tem que cair dentro, tem que estudar bastante, porque há esse outro caminho. Eu acho que esse outro caminho está cada vez mais aberto, né? Eu acho que o caminho do estudo, o caminho do conhecimento, ele está cada vez mais aberto e ele é mais importante e está sendo cada vez mais valorizado. Então, o meu conselho é esse: se o cara tenta ser jogador de futebol o máximo que der, mas se de repente você não conseguiu por falta de condições técnicas, pode deixar de conseguir por falta de vontade, né? Tem que ter tesão, tem que ter vontade. É uma vida sacrificante, a vida de jogador. Muita gente não tem a noção, né? Você perde praticamente a sua infância, porque você ali, quando teus coleguinhas de 14, 15 anos estão indo para as festinhas, estão indo com as namoradas, você é um cara que vai trabalhar com o teu corpo, né? O teu rendimento é o teu corpo, então você tem que cuidar dele, você tem que cuidar do teu corpo para você ter rendimento. Então é uma vida sacrificante, sim, e muitos têm essa vida sacrificante e não conseguem ser jogadores profissionais, mas eu acho que vale a pena tentar. O gosto é muito grande, o prazer é muito grande, eu acho que vale a pena tentar. Quem tem qualidade tem que tentar, mas se o cara não teve qualidade para ser um jogador de futebol,
o meio do estudo hoje em dia está muito mais facilitado e o mercado está muito mais aberto para isso. Tá certo. Júnior, tem um assunto, assim, a gente conversou bastante, mas eu vejo que tem muito assunto, como você falou, de repente vai dar uma outra live aqui, porque a gente não pode fazer uma coisa também de 2 horas que fica cansativo para as pessoas ouvirem, mas o papo é muito bom, o papo é muito bom. Tem algum assunto que eu não coloquei, que você queira colocar? Fica à vontade, seja do Vasco, do futebol brasileiro, da tua carreira, fica à vontade. Tem algum assunto aí que eu não perguntei, o que você queira expor, a casa é sua. Não, só dizer que foi um prazer muito, muito bacana, muito grande esse bate-papo aí, essa troca. E vou estar sempre à disposição de vocês. Qualquer assunto, é o que eu falei para você, você me deixou muito à vontade para responder as perguntas, principalmente aí da minha recém-saída do Vasco. Mas eu falei para você que não teria problema, que poderia responder qualquer pergunta e o meu comportamento vai ser sempre esse. Estou sempre à disposição de você aí, qualquer assunto, em qualquer momento. Maravilha, eu quero te agradecer, agradecer a todo mundo que mandou perguntas, que comentou. A gente vai depois pegar esse vídeo, tem um canal aqui no YouTube que chama Dos Campos para a Rede. A gente vai salvar, vai tratar o que precisar, se precisar tratar alguma coisa, e vai postar no YouTube, canal Dos Campos para a Rede. Depois eu jogo ele para o Facebook, marco as pessoas, para os nossos amigos verem, comentar. A sua entrevista foi show de bola, parabéns. Muito conhecimento, muita tranquilidade. Você lembra muito do teu pai, assim, tanto fisicamente, na voz, e os posicionamentos, assim, muito bacana mesmo. Não conheço teu pai pessoalmente, não conheço você, espero que futuramente que você esteja num clube trabalhando, que eu possa ir até o clube, conhecer pessoalmente, te dar um abraço, mas eu quero de coração te agradecer pela participação. Eu sei que a gente tinha aquela correria, você estava no Vasco, era aquela pressão, o Vasco vinha perdendo jogos, e eu tentando conversar contigo, pedimos lá o Nelson, pedimos autorização, aquela coisa. Infelizmente, acabou que o Vasco acabou fazendo essa sacanagem com você, com o Ramon, mundo, porque vocês não mereciam isso, mas graças a Deus a gente conseguiu alinhar a live, foi show de bola. Quero te agradecer de coração, desejar que o Papai do Céu abra uma porta boa. Você fez curso, você se capacitou, você já tem muita vivência, então a tua hora vai chegar para você brilhar de novo em nome de Jesus. Obrigado de coração, meu irmão. Obrigado, Roberto. Obrigado pelas palavras. Também senti muita satisfação. Foi ótimo aí o bate-papo. E como eu disse, estou sempre disposto aí, estou sempre à tua disposição. Tá ótimo. Um abraço à sua família, que Deus abençoe a todos. Gente, muito obrigado. Até a próxima live. Um abraço. Fiquem com Deus.